A paz de Cristo, povo de Deus, tudo bem com vocês? Que o Pai Celestial abençoe a sua vida abundantemente. Estamos em mais um dia de jornada de fé e hoje é segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Estamos ligados, conectados na mesma fé, cumprindo mais um dia de jornada de fé. Eu quero que você permaneça nesta conexão, nesta ligação comigo através deste vídeo até o final do vídeo. Amém? A nossa conexão é com Deus. Nós estamos unanimemente ligados em oração, buscando a presença do Autor da nossa salvação, a saber, Cristo Jesus. Ele é o autor da nossa salvação. A salvação é uma obra realizada por Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Por meio de Cristo, nós somos reconciliados com Deus, com o Pai. Através de Cristo nós temos como acessar a presença do Pai. Nós temos acesso ao Pai. E aquele que tem acesso ao Pai encontra vida, encontra prosperidade, encontra a verdadeira felicidade, encontra a verdadeira alegria. Nada proporciona mais alegria do que a presença de Deus. Nada proporciona mais felicidade, mais satisfação do que a presença de Deus. Não há nada mais rico, mais sublime, mais glorioso do que estar na presença de Deus. Você concorda comigo? Então, por gentileza, digita nos comentários: a minha satisfação é estar na presença de Deus. A minha satisfação é estar na presença de Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus no texto de Mateus capítulo 20, versículo 29, a cura de 2 cegos de Jericó. Vamos ler essa narrativa do ministério de Jesus Cristo, o milagre que ele operou na vida desses 2 cegos de Jericó. Em sequência, estaremos realizando a oração, pedindo ao nosso Criador uma jornada feliz, tanto para nós, quanto para a nossa família e também para a nossa vida patrimonial. Amém? Muito bem. Mateus capítulo 20, versículo 29. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Veja que uma grande multidão acompanhava Jesus. Mas no meio daquela multidão, tinham muitas pessoas que não estavam seguindo a Jesus por ele ser o Senhor, o Salvador, o Cristo, o autor da salvação. Muitos daqueles que estavam entre essa multidão que seguia Jesus só estavam ali por causa dos benefícios realizados por Jesus, pelo ministério de Jesus, pelas curas, pela multiplicação dos pães e peixes, pela prosperidade, pelas benesses que o Senhor Jesus Cristo promovia em seu ministério terreno. Nós devemos aprender a seguir a Jesus, independentemente do que ele possa fazer,
independentemente do que ele possa promover, como cura, milagres, prosperidades, multiplicações de pães e peixes. Nós devemos seguir a Jesus pelo que ele é. Ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o nosso Pai. Ele é chamado de o Pai Eterno ou o Pai da Eternidade. Temos que ter consideração por Jesus pelo que ele é, e não apenas pelo que ele pode promover, pelo que ele pode fazer. Porque nós sabemos que Deus pode fazer tudo. Ele é capaz de fazer infinitamente muito mais do que possamos imaginar. Aprenda uma coisa, como um pastor amigo meu, pastor Anderson, costuma ensinar para os seus ouvintes que escutam a sua pregação: a verdadeira fé não é crer, necessariamente falando, naquilo que Deus pode fazer. A verdadeira fé é crer naquilo que Deus diz, naquilo que Deus afirma, naquilo que está escrito. A verdadeira fé é crer na Bíblia, é crer naquilo que Deus fala, naquilo que Deus declara neste livro aqui, na Bíblia, na palavra. Se você crê naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz, se você crê naquilo que Deus diz, naquilo que está escrito na palavra, você está crendo verdadeiramente em Deus, porque isso é crer, de fato, em Deus. E não simplesmente crer no que Ele pode fazer, porque todos nós sabemos o que Deus pode fazer. Até o ímpio, uma pessoa que não tem dedicação a Deus, sabe que Deus faz o impossível. Até o ateu, na mente dele, até o ateu sabe que se Deus existe realmente, ele deve ser capaz de fazer o impossível, de fazer o que ele quiser. Portanto, a verdadeira fé não é simplesmente crer naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele pode promover. Mas a verdadeira fé é crer na palavra, é crer no que está escrito. A verdadeira fé também é crer na palavra encarnada. E esta palavra é Jesus. É crer em Jesus. Essa é a verdadeira fé. Amém? Esse pensamento teológico é bíblico e eu concordo, e é um pensamento teológico de autoria do Espírito Santo na vida do pastor Anderson, que é um amigo meu, amém? O líder de uma comunidade, o Verbo da Vida, em São Paulo. Então, é importante nós entendermos que Deus, Ele espera de nós que tenhamos fé nele e não apenas no que Ele pode fazer. Veja que Jesus era seguido por uma grande multidão, mas nem todos estavam seguindo a Jesus pela motivação correta ou pela intenção correta. Muitos estavam ali apenas pelos benefícios que Jesus Cristo realizava, proporcionava. E nós temos que seguir a Jesus pelo que Ele é. Ele é o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso amigo, o nosso advogado, o nosso conselheiro, o nosso mestre. Jesus é tudo. Amém? Diga glória a Deus. Veja só, Mateus capítulo 20, versículo 29, saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava,
os dois cegos ouviram que Jesus passava por ali e começaram a clamar. Clamavam: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus Cristo, ele sempre atende a oração quando a pessoa pede compaixão. Quando o orador pede a ele compaixão, misericórdia, Cristo sempre atende, porque Jesus é misericordioso. Ele é compassivo, ele é bondoso e a sua bondade dura para sempre. Os homens clamaram a Jesus para que Jesus tivesse compaixão deles. E é isso que nós temos que fazer. Temos que orar todos os dias. Senhor Jesus, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão da minha vida. Tenha compaixão da minha família. Porque nós somos pecadores por natureza. E nós precisamos, nós dependemos de Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso. Nós somos dependentes da misericórdia do Senhor Jesus, da compaixão. O que é compaixão? É misericórdia. A Bíblia diz em Jeremias que as misericórdias do Senhor, em Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você pode conferir isso em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler aqui a passagem bíblica para não ficar apenas em minhas palavras. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Aleluia. E quem é o Senhor? Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. É o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Ele é misericordioso. Todos aqueles que se aproximam diante dEle em oração, clamando por compaixão, clamando por misericórdia, obtêm a resposta graciosamente. Jesus nos atende e Ele derrama sobre nós a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. E é exatamente por causa desta misericórdia de Cristo divina que nós não somos consumidos. Voltando para o texto de Mateus, capítulo 20, versículo 30. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós, tem compaixão, tenha misericórdia de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. É típico do maligno que age na multidão, que age através daqueles que não têm Deus no coração. A multidão sempre vai tentar nos calar. O maligno sempre vai usar aqueles que não têm Deus no coração para tentar nos parar, para tentar bloquear a manifestação da nossa fé. Mas nada vai nos bloquear, nada vai nos cancelar, nada vai nos paralisar, porque o autor e consumador da fé é Cristo, e Ele garante a nossa vitória. E é por isso que nós devemos perseverar na oração, perseverar no clamor. Se você começou a clamar a Deus, não pare. Se você começou esta jornada de fé,
Não pare e não deixe nada e ninguém te cancelar, nada e ninguém te bloquear, nada e ninguém te parar. Se você tem autopermissão, você vai se permitir continuar na fé, continuar buscando a presença de Deus. A multidão não vai te calar, a multidão de ímpios não vai te parar. Continue na fé, porque Deus é contigo. Não pare, continue clamando. Os 2 cegos continuaram clamando. Versículo 31. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais. Que interessante. Isso é incrível. Eles, porém, cada vez gritavam mais. Veja a maturidade deles. Eles eram tão maduros que, mesmo diante daquelas vozes tentando silenciá-los, tentando cancelar eles, parar eles, eles continuaram clamando o nome de Jesus. Tem muita gente que para diante dos obstáculos, desiste. No primeiro bloqueio que a pessoa encontra no caminho, na jornada, a pessoa já desiste. O que nós aprendemos com esses 2 cegos que foram curados por Jesus? Ex-cegos. Que nós devemos perseverar. Que mesmo diante de negativas, mesmo diante de pessoas tentando nos parar, pessoas usadas pelo maligno, que tentam nos parar, nós devemos continuar no exercício da nossa fé, na manifestação da nossa fé. Não podemos retroceder e não podemos nos calar. Não. Negativo. Continue clamando a Deus. Continue buscando a Deus. Não pare de buscar ao Todo-Poderoso. Amém? Então veja só. Versículo 31. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha só. Senhor, Filho de Davi, ou seja, Cristo, da descendência de Davi. Os homens reconheciam que Jesus era Cristo, que Jesus é o Cristo, o Messias. Você crê que Jesus é o Cristo? Então me responda aí nos comentários. Eu tenho certeza que Jesus é o Cristo, o Messias, Filho de Deus. Eu tenho certeza que Jesus é o Cristo, o Messias, Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Versículo 32. Então, parando Jesus parou, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? O que vocês querem que eu faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, veja que Jesus ele estava condoído, ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. E foram o quê? Seguindo. Seguindo a quem? A Jesus. Seguiram a jornada. Seguiram o caminho. Siga o caminho, minha gente. Siga o caminho. O caminho que nós devemos seguir é Jesus. Os homens que foram curados da cegueira passaram a seguir a Jesus e foram seguindo a jornada de fé, seguindo o caminho que é Jesus.
Vamos seguir o caminho. Vamos em frente. Não olhe para trás. Não retroceda. Amém? Diga glória a Deus. Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais uma reflexão no Evangelho, na palavra do Senhor. Meu Deus, eu te apresento a vida espiritual desta pessoa. Te apresento a vida familiar e a vida patrimonial. Nos dê, meu Pai, jornada feliz, tanto para nós quanto para a nossa família e para tudo que é nosso, meu Pai. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, meu Pai. Opera tuas maravilhas, meu Deus, em nossas vidas, salvando, libertando e curando, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, seja glorificado, independentemente do que o Senhor possa promover, independentemente do que o Senhor possa fazer, porque sabemos que o Senhor pode tudo, mas nós queremos te amar pelo que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso amigo, e nós te amamos pelo que o Senhor é. Sabemos que o Senhor pode tudo, é o Todo-Poderoso, mas nós te amamos exatamente por aquilo que o Senhor é. O nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei, e nós te amamos, meu Pai. E te damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Receba na sua vida jornada feliz, tanto para você quanto para a sua família. Jornada feliz. Diga, eu recebo jornada feliz. Até amanhã, ao meio-dia, com mais um dia de jornada de fé. Vamos seguir o caminho, não olhe para trás. Siga em frente. Glória somente a Deus.